Oi, gente, tudo bem? Hoje começando mais uma live da FER, dessa vez com uma convidada especial, a doutora Adriana Moro, neurologista, vai estar aqui hoje com a gente para falar sobre a toxina botulínica, né, que a gente conhece como Botox, e a enxaqueca. Tem sido um alvo de muitas dúvidas de vocês têm enviado muitas perguntas para mim em relação a isso. Então vamos combinar da seguinte forma. A gente vai começar conversando, explicando um pouquinho sobre essa toxina botulínica, relacionando um pouquinho ela com a enxaqueca. E conforme for surgindo as dúvidas de vocês vão mandando as dúvidas aqui que a gente vai lendo também. E aí a gente vai conversando para tentar tirar todas as dúvidas possíveis dentro do tempo que a gente tem. Tudo bem? Bom, como que vai funcionar então? Vou convidar agora a doutora pra ela entrar aqui com a gente. Deixa eu colocar aqui. E aí a gente começa o nosso bate-papo a respeito de Botox, toxina botulínica e enxaqueca. Dei a doutora agora. Não esqueçam de mandando as dúvidas de vocês. Aproveita para compartilhar, deixa o like de vocês também, que ajuda a divulgar nossa live para mais gente. Olá, doutora, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo Boa bom? tarde. Um prazer muito grande te receber aqui no Empoderamento da Enxaqueca para falar de um tema tão importante, né? Eu tenho recebido muitas dúvidas em relação a isso e acho que não tem ninguém melhor do que a doutora para ajudar a gente a esclarecer a relação entre a aplicação do Botox, da toxina botulínica e como que ela funciona no nosso organismo. Ah, que bom. Obrigada, Fer, obrigada primeiro pelo convite. É um grande prazer poder estar aqui, a gente poder estar conversando um pouquinho mais sobre isso, poder estar esclarecendo as dúvidas. Te parabenizar também pelo teu trabalho, que você Obrigada. faz sempre um trabalho realmente intenso de informação, de levar informação para as pessoas e esclarecer, né, tantas dúvidas nesse assunto que é tão prevalente, né? Que tanta gente sofre com dor de cabeça, com enxaqueca. Então é um trabalho bem bacana que você tem feito. Parabéns, Obrigada. Fê. Bom, algumas das dúvidas eu vou começar com as dúvidas que eu recebi em relação a isso e aí a gente vai tocando de acordo com o que o pessoal for trazendo. Só queria pedir para quem está aqui com a gente agora, para também ir relatando se já fez a aplicação da toxina botulínica, se conhece alguém que fez, ou o que ouviu falar, que a gente consegue até desmistificar alguns mitos que possam existir em relação a isso, né, doutora? Bom, Sim. vamos lá. Uma das primeiras coisas que as pessoas costumam me perguntar é: para quem é indicada a toxina botulínica? Aí a gente pode falar no geral, né? Para que serve? A gente está tão acostumado a ver falar de botox para rugas, né? Que a gente acaba nem pensando, né, na parte terapêutica que essa toxina pode ter. Uhum. Então, a toxina é a mesma, sabe, Fer? Então, é o Botox, que é popularmente conhecido, né? Que todo mundo conhece. Então, é o mesmo Botox, né? Que é utilizado para estética, né? Que a gente usa para tirar as rugas, que faz o bloqueio muscular. Então, é exatamente a mesma toxina. Mas ela é usada com várias indicações. Então, dentro da neurologia, né? A gente até tem uma subespecialidade específica que a gente tem um treinamento específico para fazer a aplicação da toxina botulínica. E também em outras especialidades também, né? Então vamos dizer assim, a primeira indicação para fins assim, de saúde, né? De doença, foi utilizada para o estrabismo. E aí, e nisso foram incorporando, foram realizados estudos e foi se aumentando a gama de patologias que foram sendo tratadas com a toxina. Então hoje a gente usa para tratamento também de distonia, Uhum. que é aquele tem um torcicolo, né, que muitas pessoas podem ter, para tratamento até de espasmo facial, que são, parece aqueles, né, como se fosse um Tiques tique. nervosos. Mas é um espasmo, né, uma patologia Uhum. específica que o rosto fica repuxando. A gente também usa toxina. Para paciente que teve AVC, né, que fica com aquela espasticidade, né, que fica muito rígido, também a gente faz um bloqueio do músculo para liberar e usa toxina também. E aí, por último, então, uma indicação mais recente, mas que já está com 10 anos, que foi para o uso na enxaqueca crônica, né? Então, tem um estudo bem importante que foi feito, que foi a partir dele que a toxina passou a ser utilizada para enxaqueca. Ele foi publicado em 2010, que é o estudo PREEMPT, que a gente chama.
Uhum. E o estudo PREEMPT, então, a partir disso, então, tem esse protocolo PREEMPT, né, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que a gente faz é um protocolo específico. E aí, então, esse estudo foi realizado em 2000, foi publicado em 2010, né, ele já vinha sendo realizado bastante tempo antes. E daí, a partir disso, né, a gente teve a liberação dos órgãos competentes para poder usar com respaldo, com uma boa resposta nos pacientes com enxaqueca. E a partir daí, então, em 2011, né, em abril de 2011, que a Anvisa liberou para a gente poder fazer aqui no Brasil. Então, desde abril de 2011, a gente já está fazendo para enxaqueca. Veja que tem quase 10 anos, né, já é um tratamento bem estabelecido. E aí, quem que pode fazer? Então, quem que foram, né, que foi avaliado nesse estudo e foi encontrado que tem benefício. Então, são as pessoas que têm a enxaqueca e enxaqueca crônica, né? Então, que Só enxaqueca crônica ou na episódica também? só na crônica, só Só na na crônica. crônica. Então, é uma indicação para prevenção, né, para profilaxia. Então, aí a gente usa quando tem, daí quando que a gente define, né? Assim, é importante a gente fazer essa definição realmente se é enxaqueca, né? Por Uhum. quê? Porque se não for enxaqueca, às vezes se a pessoa tiver uma cefaleia tensional, tiver até uma cefaleia crônica diária por abuso de analgésico, uma cefaleia em salvo, enfim, qualquer outro tipo de cefaleia não vai adiantar. E daí a gente vai estar queimando cartucho e vai estar desprestigiando, vamos dizer assim, a droga, né? Porque aí às vezes Além a pessoa disso, vai gera uma aplicar. frustração, né? É, Porque o então, paciente vai com uma expectativa, porque na verdade os resultados, os estudos mostram resultados significativos, né? Então, às sim, vezes o paciente chega lá, né, fala assim, nossa, é pra mim, né? Mas na verdade ele não sofre com enxaqueca crônica. Aí não vai sentir o efeito e aí chega aquela frustração, poxa, mas alguém disse, eu ouvi dizer que dava 50, 70% de melhora na frequência da crise, e por que que pra mim não resolve, né? e, é. Então Mas já essa frustração, né? Essa insatisfação e também por parte, né, do médico, porque a gente gosta de tratar e ver o resultado positivo nos pacientes, né? Aham. Então a gente sempre, eu falo sempre assim que o primeiro ponto é fazer o diagnóstico correto da enxaqueca. Ah, então realmente é enxaqueca, né? Preenche todos os critérios da enxaqueca, né? De ser pulsátil, com, né, duração ali superior a 3, às vezes até 72 horas, que tem incômodo visual, incômodo Acompanhado de auditivo. náusea, vômito. Então, preenche o critério e aí a gente vai ver se ela é crônica ou não. E aí, então, se for crônica, a pessoa, para ser, então, para ter indicação, tem que ter pelo menos 15 dias por mês de dor, e desses 15 dias, pelo menos 7 ou 8 crises tem que ser características de enxaqueca, né? Uhum. Porque a gente sabe que quem tem muita enxaqueca, às vezes a crise muda um pouquinho, né? O padrão, assim. Então, nem todas as crises Clássica. vão ser enxaquecosas, né? Mas Uhum. pelo menos 7 ou 8 desses 15 dias com dor, né? A metade, vamos dizer assim, tem que ser característica enxaquecosa. Daí a gente já diz então que essa paciente, né, que essa pessoa tem uma enxaqueca crônica e daí tem indicação de fazer a toxina botulínica. Agora, existe alguma contraindicação? Existe algum paciente que a gente fale, não, esse não é indicado fazer a toxina botulínica? Na Alguma verdade, outra alteração de saúde que possa não fazer com que não surta efeito? Eu sei que tem a miastenia, por exemplo, né? É isso, contraindicado. Mas existe alguma isso. outra patologia ou algum outro estado de saúde que seja contraindicado? Não, não. Gravidez, tudo bem? É, Criança, daí é o estado, né? Só pensando, eu tava pensando aqui em doenças, né? Então, de doença mesmo é a miastenia, né? Que a gente tem que é uma doença específica, neurológica, uma alteração muscular específica, que tem o risco da gente fazer, né? Acentuar essa fraqueza muscular. Então, para esses pacientes está contraindicado. Tem alguns estudos até que levam como uma contraindicação relativa, assim. uhum. Mas a grosso modo a gente não faz. E também, então, daí um estado, né, de saúde, vamos dizer, né? A gente não pensa como doença, mas é a gestação, né? Gestação e aleitamento materno. Então, para gestantes ou que estão amamentando, a gente também não faz.
né? A Não faz criança porque também? não faz porque é aquela coisa da gestante, né? Que não se tem estudos que fizeram, né? Sim. Então, por isso que não é feito, né? Não tem nenhum estudo que diga que fez mal, né, pro bebê, assim, mas a gente não faz porque não tem nenhum estudo que dê a segurança. Mas são os maiores cuidados que a gente tem que ter. E assim, por exemplo, assim, no dia da aplicação, se tiver alguma infecção local, por exemplo, né? Ah, tem alguma infecção, a gente não pode fazer ali naquele local para não disseminar, pelo risco de disseminar essa infecção, né? Tá. Só para o pessoal que está entrando agora, a gente vai comentando aqui pra gente quem já fez, se teve efeito ou não. Tem uma pergunta aqui do Face da Gabriela que eu já vou ler, a gente vai entrar nesse assunto, Gabi, eu já leio sua pergunta. Doutora, outra pergunta é como que é feita essa aplicação? Então, a aplicação é bem simples, assim, até tem bastante gente, né, que tem essa dúvida, às vezes tem receio porque né, são picadas. Então, tem Uhum. esse protocolo específico, né, que eu comentei. E esse protocolo, especificamente, ele leva em conta a gente fazer a aplicação em 31 pontos. Então, vão ser pelo menos 31 picadas. Eventualmente, se a pessoa tiver algum ponto a mais de dor, que a gente faz um follow the pain, né? A gente segue a dor da pessoa. Uhum. Às vezes são algumas injeções a mais. Mas ele é simples, não precisa de preparo, não precisa de jejum, nenhum outro cuidado especial antes, né? Só, né? E a gente faz em consultório mesmo, então não precisa fazer em centro cirúrgico, não precisa de sedação. Porque as injeções elas são muito pequenas, eu não sei se vai dar para mostrar aqui até, mas eu separei aqui uma seringuinha para mostrar. Então a gente usa aquela agulhinha de insulina. Vejam como realmente é bem pequena, né? Uhum. É a menor agulhinha que tem. Então, e a gente faz pontos que são mais superficiais. A gente o objetivo não é fazer um bloqueio muscular, né? Mesmo que a gente faça na região aqui na cervical, eles são mais superficiais. Então, Aham. né, ele gera realmente pouca dor, né? Mesmo às vezes até para os homens, assim, que são um pouco mais sensíveis, assim, às agulhadas. Mas é passível, assim, de tolerar, sabe? É bem tolerável. E aí, os pontos, então, que eu vou mostrar, que eu trouxe aqui a gente tem esse Ai, arrasou. protótipo, que ele mostra, então, mais ou menos onde que a gente vai aplicar. Uhum. Então, são pontos já pré-definidos por esse estudo, sabe? Uhum. Então, a gente faz nessa parte aqui da frente, né? Deixa eu só aproximar um pouquinho mais. Aqui, então, onde tem, que é o prócero corrugador, que são esses músculos Uhum. aqui, né? Que são esses que fazem a gente ficar com a cara de bravo, né? Então, a Uhum. gente faz esses dois pontos. A gente faz 4 pontos Sim. frontais. Então, aqui, Uhum. né? 4 pontos frontais. Depois, a gente vai fazer aqui nessa região temporocipital, né? Que é mais ou menos isso, aqui do lado, né? A gente pega Aham. daqui para trás. Mais 4 pontos. E aí depois a gente vai para a parte de trás. Então a gente faz nessa parte aqui de trás da cabeça, né, que a gente chama occipital, aqui descendo um pouquinho mais para a parte cervical, aqui na raiz do cabelo, né? Então da Uhum. raiz para cima do cabelo, e tem os pontos em trapézio, que é essa musculatura aqui do ombro, aqui. Uhum. Então aqui são mais 3 pontos e aqui às vezes se quando a gente estiver aplicando a gente perceber que a pessoa tem algum ponto a mais doloroso, a gente aplica algum ponto extra. Então, sempre bilateral, né? Faz de um lado, faz igual do outro. De um lado igual, de um lado igual do outro. A mesma coisa aqui na frente, né? Nas duas laterais e os 4 pontos frontais. Totalizando, então, todos esses pontos, vai dar daí os 31 pontos do protocolo. Então, mesmo a pessoa tendo, por exemplo, uma enxaqueca crônica, deixa eu até ler aqui, vou até voltar aqui que tem uma pergunta interessante. Peraí. Ah, a Erika perguntou, né, se tem algum exame para saber o tipo de enxaqueca ou se é identificado com esses sintomas que você citou. A gente já conversou aqui em outros momentos que, na verdade, a enxaqueca a gente até brinca dizendo que é uma doença invisível, né? Ela é uma doença que não aparece em exames de imagem. O diagnóstico dela é feito através dos sintomas que o paciente apresenta e relata no consultório, não é isso? Isso, exatamente. A gente Então, faz pelo exame, né? Pela história clínica, história familiar também, né? Importante a gente falar e sempre perguntar os gatilhos, né? Os gatilhos que provocam a dor. Então tem toda essa avaliação clínica.
E às vezes, né, o exame neurológico também, para a gente afastar alguma alteração focal né, que sugira alguma outra doença. E a gente só vai pedir algum exame, tipo, né, uma tomografia ou ressonância, se a gente estiver suspeitando de alguma outra patologia, né? Mas se for mesmo só pela história, pela conversa, a gente conseguir ver que é uma enxaqueca clássica, muitas vezes a gente nem precisa fazer nenhum exame. Daí tem Essa o é uma preocupação. Essa é uma preocupação que muitos pacientes têm, né? Eu tenho muito relato de paciente que fala assim: eu fui no neurologista, falei pra ele que tava com dor, não sei o quê. Ele não me pediu exame nenhum, vou procurar outro, né? Mas quando é uma enxaqueca clássica, né? Muitas vezes fica na cara, não tem nem dúvida de que é isso, né? Então, eu não tenho mesmo a necessidade de fazer um exame de imagem para comprovar esse diagnóstico, né? Não, não precisa. Agora, outra coisa que eu achei interessante é assim, né? De uma forma geral, a enxaqueca clássica, ela tem uma dor latente, né? Que lateja, fica pulsando, normalmente em metade da cabeça, né? E mesmo assim, a aplicação do Botox é feita dos dois lados, é isso? Isso, sempre feita dos dois lados. Porque, às vezes, né, a grande maioria das pessoas, elas têm unilateral, mas às vezes é a direita, às vezes é a esquerda, né? Então, tem uma porcentagem que sempre tem no mesmo lugar. Tipo, minha dor é sempre do lado direito. Mas como a gente tem, né, uma grande parte dos pacientes que a dor às vezes é de um lado, às vezes do outro, a gente sempre faz bilateral. Ela muda, né? Ela muda. E o objetivo, né? Por que que a gente usa a toxina? Então, até no começo se achava que, por que que ela melhora, né? Por que que ela faz a enxaqueca melhorar? Daí se achava assim que era porque ela faria um bloqueio muscular. Ela bloqueia o músculo. Mas, na verdade, o objetivo não é esse. O objetivo dela é porque ela diminui, a gente tem ali nos neurônios, né? Tem os neurotransmissores, tem alguns neurotransmissores que fazem sentir dor, né? Que são específicos para a gente sentir dor. E aí, o que que a toxina faz? Ela diminui a liberação desses neurotransmissores que fazem a gente sentir dor ou a dor aumentar, né? Diminuir o limiar para dor. Então, a gente diminui essa sensibilização dos neurônios. E com isso, é como se a gente diminuísse a entrada da dor, né? Porque daí os neurônios, eles vão lá e vão levando a dor do periférico, vamos dizer, até chegar em sistema nervoso central, né? E aí, com isso, a gente diminui a transmissão da dor entre os neurônios, porque diminui essa liberação dos neurotransmissores. Então, esse é o grande objetivo, né? E foi a grande evidência dos estudos, mais do que fazer o bloqueio muscular. Então, por isso que, vamos dizer assim, que mesmo que a dor seja de um lado só, a gente fazendo bilateral, a gente diminui mais ainda esse input doloroso, né? Doutora, outra dúvida faz diferença você fazer a aplicação, e pode, não sei, você fazer essa aplicação do Botox, mesmo quando você está em crise de enxaqueca, ou o ideal é você pegar um gap, esse intervalo entre uma crise e outra? Tanto faz. Pode fazer com crise mesmo. Tá. E quanto tempo demora para começar a apresentar um efeito desse Botox? Então, a gente aplica, o efeito dele vai começar em torno de 7 a 10 dias depois da aplicação. Então, né, normal, nesses primeiros 7 a 10 dias, não perceber nada, assim. E aí, depois disso, então, o efeito dele, ele começa e, gradativamente, o pico de ação dele vai ser em torno de um mês, mais ou menos. E daí a gente vai começar a perceber a redução tanto da frequência das crises e da intensidade da dor também. Então, quando tiver a crise, elas vão ser menos intensas. Mas, e aí, ela interfere na quantidade de dias de dor, por exemplo? Sim. Normalmente, eu costumo ter crises que duram 7 dias, por exemplo. 4 dias, vai. Aí eu posso passar a ter crises com 2, 3 dias. Isso também já é um efeito, pode ser um efeito observado pela toxina. Também. Ou tinha vários dias de crise, né? Ou crises incapacitantes. Vamos dizer assim, eu tenho uma crise por mês, mas que eu fico 3, 4 dias com dor e não consigo nem sair de casa para ir trabalhar, né? Uma crise incapacitante. Se a gente conseguir que essa pessoa tenha crises, que a crise seja leve, que ela consiga manter o seu dia a dia, já é um ganho, né?
A Vivonice comentou aqui com a gente, doutora. Eu fazia de 3 em 3 meses. Essa é outra pergunta que a gente responde depois da dela, né? A frequência. Próximos de vencer piorava um absurdo. Isso é normal? Sim, justamente por causa do tempo de ação da toxina. Então, ela começa a agir depois de 7, 10 dias e ela dura em torno de 3 meses. Dura até 3 meses. A partir do terceiro mês, ela vai perdendo o efeito gradativamente, até que com 6 meses, assim, já não tem efeito mais nenhum. Isso para outros grupamentos musculares também. Então, geralmente, assim, perto de chegar, né? Quando está chegando perto ali do terceiro mês, né, vários pacientes eles têm esse relato de que a dor, ela acentua, né? Porque volta a ter dor, né? Mas a gente percebe que o resultado que ele é gradual. Então, vamos dizer assim, a gente fez uma primeira aplicação. A gente não espera realmente que nessa primeira aplicação a pessoa já fique sem dor, que tem uma melhora 100% nas crises, né? A gente vai ter uma resposta gradual. Então, ali, na primeira aplicação, em torno de 40% a 50% de resposta. Aí, depois de 3 meses, então, pelo protocolo, a gente já faz, né? Depois de 3 meses, a gente faz de novo outra aplicação. A gente já vai ter uma resposta melhor. Então, em torno de 60%, 70%. Depois de 3 meses, a gente faz mais uma aplicação. Então, daí a gente já tem um ganho maior, né? Que já vai ali em torno de 70%, 80% do padrão da dor. Então é Então, não como vai... se fosse acumulativo, né? Esse efeito dele. Sim. Então, né, a gente não vai ter, assim, logo de cara, vamos dizer assim, na primeira aplicação, vai melhorar completamente, né? A gente vai tendo, ao longo desse acompanhamento, conforme as aplicações forem feitas, a gente vai tendo uma resposta gradual, cada vez melhor. Aí, isso faz a gente voltar para a dúvida que a Gabi tinha mandado, que eu falei para ela esperar um pouquinho. A Gabi falou assim, ó, faça a cada 3 meses, desde 2018. No começo foi ótimo, mas já não está sendo eficaz. Minha dúvida é, devo parar? Daí assim, o que a gente tem que ver? Tem vários poréns, assim. Porque assim, a gente fala que realmente a toxina, ela traz um bom resultado, tem uma porcentagem de pacientes. Então, a gente até fala que, por exemplo, 1/4 de pacientes vai ter um resultado excelente. De praticamente faz a toxina, ela tira com a mão e não precisa mais de nenhum outro tratamento coadjuvante, né? Em torno de metade dos pacientes tem melhora, mas a gente tem que acompanhar para ver todos os outros fatores que estão envolvidos também. E aí, em torno de 1/4 dos pacientes, a resposta realmente não vai ser satisfatória e para esses pacientes. Então, não vão ter não vão responder, não vão ter uma boa resposta. Como todos, né? Qualquer outro tratamento que a gente faça, sempre tem uma parte dos pacientes que não respondem, né? Que é intrínseco mesmo. E aí a gente tem que ver assim, que além da toxina, então vamos dizer assim, ela é uma ferramenta, né? A gente usa ela como uma ferramenta a mais, ela tem um bom resultado, né? Um tratamento padrão ouro, que a gente fala, quando né, a resposta é realmente muito boa, evidenciada por estudo, mas ela não é tudo, né? Única. Não é tudo. Então, todos os outros cuidados, eles têm que continuar. A gente tem que continuar observando os gatilhos de dor para continuar evitando os gatilhos, né? Eu tomo vinho, eu tenho dor. Ou mesmo, eu como embutido, eu tenho dor. Tem que continuar evitando os alimentos. O sono de qualidade, né? Então tem que continuar prezando, né? Tentando manter o sono de qualidade, porque a gente sabe que é um outro gatilho para dor. Sim. Controle de estresse, atividade física, né? Então tem que realizar atividade física. Não dá para usar só a toxina como uma e achar que vai resolver tudo, né? Não, exatamente. Outra que eu tenho, vou fazer as duas que elas já são meio relacionadas. Uma dúvida é, por exemplo, se eu respondi muito bem ao tratamento, tem até uma paciente que colocou aqui, eu vou até ler o relato dela, faço aplicação há alguns anos, sofro de enxaqueca desde os 13 anos, que se tornou crônica. Para mim é a salvação. Então, por exemplo, no caso dela, né, ela respondeu muito bem ao tratamento. Ela precisa fazer a aplicação da toxina botulínica pro resto da vida? Não. Algumas vezes
A gente faz o protocolo nos primeiros 18 meses, né? A gente faz ele sequencial, com as aplicações mais frequentes. Depois a gente vai intervalando. Daí a gente intervala a cada 6 meses. Depois você pode deixar uma vez por ano. E tem algumas pessoas que depois, mesmo assim, você para e elas não têm mais dor. Tá. E Então, existe aquela questão que nem da taquifilaxia, né? Do organismo se acostumar com essa toxina botulínica e parar de fazer efeito. Então, assim, eu respondi muito bem no começo e de repente parou de fazer efeito. Isso pode acontecer, então, também, como qualquer outra medicação faria. pode. Aham. A toxina especificamente, o que acontece é que às vezes o nosso anticorpo, o nosso corpo produz anticorpos contra a toxina, porque é um medicamento estranho, né? Vamos dizer. Uhum. A gente está injetando ali uma substância estranha. Então, o nosso organismo, ele interpreta realmente isso como algo estranho e ele produz anticorpos contra a toxina. E aí ela vai perdendo o efeito mesmo, ela pode até deixar de fazer efeito. Então, às vezes pode acontecer. Uma pessoa que respondeu, eu fiz 1, 2, 3 aplicações, foi super bom. E depois não respondeu mais, não adiantou mais. Daí o que a gente observa? Essa questão dos gatilhos, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa fez a aplicação e estava super bem, né? Vamos dizer, a toxina A vida melhorou tá em muito. equilíbrio também. Daí, então agora eu posso comer chocolate, vou tomar vinho, vou deixar de fazer atividade física, enfim. Daí acaba descuidando dos outros fatores que a gente tem que cuidar, né? Descuidando da alimentação, enfim. E aí a dor volta, a gente acaba achando, acho que a toxina deixou de fazer efeito. Mas na verdade é porque todos os outros fatores envolvidos se acentuaram, né? Então, daí de repente, assim, voltando a fazer um controle desses outros fatores, a gente já consegue uma melhora de novo, né? Uhum. Mas vamos dizer assim, que daí fez a aplicação, a pessoa deixou de ter efeito, mas disse, eu continuo cuidando tudo, eu tô dormindo bem, né? Eu cuido da alimentação, enfim, não tá passando por nenhum estresse, né? A gente afasta gatilhos, pode ser realmente que tem essa questão dos anticorpos, sabe? E daí daí a toxina deixou de fazer efeito. Daí até nesse caso, assim, o que daria para fazer, né? Daí, o que a gente faz? Deixou de fazer efeito, nunca mais vai fazer? Às vezes a gente daí deixa o intervalo sem fazer, né? Dá um intervalo maior sem aplicar, 6 meses, 1 ano, às vezes até um pouco mais, e aí aplica de novo. Aí, às vezes, a gente com isso já consegue fazer com que o organismo ele volte a responder de novo. Só um parêntese, gente, para a gente alinhar tudo isso. Então, o que a doutora está querendo dizer é, embora a toxina tenha sido, né, padrão ouro que a gente fala, que é uma referência, ela tem vários estudos que comprovem sua efetividade, tem resultados extremamente positivos com a utilização dela. Ela sozinha não vai, como qualquer outro medicamento, por exemplo, não é capaz sozinho de controlar suas crises de enxaqueca. Você precisa fazer as mudanças de hábito que são necessárias. Então, você precisa de uma vida equilibrada. Sim. E uma vida equilibrada não é uma vida perfeita, ao contrário de muita gente que tem me procurado e falando, não dá pra ter vida perfeita, não dá mesmo. Tá? Mas dá pra ter uma vida saudável, né? Com boa qualidade de sono, com escolha consciente de alimentos, com a prática regular de atividade física, com um momento para desestressar e aliviar o acúmulo de emoções. Então, tudo isso dá pra fazer e isso vai potencializar o efeito desse tratamento, certo? Doutora, eu tenho uma dúvida, deixa eu até ler uma daqui e depois eu faço a minha pergunta. A Bianca mandou assim, ó. Fiz a segunda sessão de Botox com radiofrequência, mas não resolveu. É comum fazer o Botox com radiofrequência? Não, geralmente não. A gente faz, né, faz a aplicação e às vezes outras pessoas, acrescentam, assim, outras terapias adjuvantes. Mas não. Não é comum, né? Eu também não estranho. Outra pergunta que eu queria te fazer é assim, ó, se a gente considera então o Botox como um profilático, né, um preventivo de crises, quando a gente faz uso, a gente pode estar fazendo o uso associado à medicação ou normalmente a gente fala assim,
nenhuma medicação está respondendo como profilático, você não está tendo o controle da crise com nenhuma das medicações que a gente já tentou, aí sim a gente tenta o Botox e tenta ele isolado. Ou ele pode ser feito em conjunto com medicamentos orais. Pode ser feito em conjunto. Aham. A gente faz, às vezes mantém o profilático via oral e, além disso, faz a toxina. O que a gente sabe, assim que a gente vê que também, pelo protocolo da toxina que a gente faz nas aplicações de 3 em 3 meses, né? Você acaba fazendo a aplicação, depois de um mês vê o resultado, daí passam 2 meses, a pessoa já tem que vir para nova aplicação. Às vezes você consegue ter um acompanhamento um pouquinho mais de perto, assim, com essa pessoa, e até a adesão ao medicamento oral, né? Aos profiláticos orais também fica melhor. Então, a mudança de estilo de vida também melhor. Então, às vezes, acaba melhorando essa outra questão também. Mas a gente pode usar os dois. E não tem uma regra, assim, vamos dizer assim, então, para qual paciente que a gente vai usar a toxina e qual que vai ficar com o profilático via oral? Na verdade, não tem uma regra, assim. A gente vê assim, tem pessoas que não querem tomar medicação via oral, né? Ah, mas eu não quero usar, vou ter que usar isso, né, pro resto da vida e tal, não querem tomar medicação via oral. Ah, prefiro vir aqui e fazer as aplicações a cada 3 meses. Principalmente as mulheres, porque de quebra ainda a gente faz né, na parte frontal aqui, que é a de estética, né? Então ainda tem esse efeitinho assim, benéfico, desejável. Né? Então, adoram, desejável. As mulheres adoram. A gente já une o útil ao agradável. Mas não tem né? Não tem. Ou a pessoa, eu não quero fazer a toxina, porque não tolero, né, agulhada e tal. Então fica com a medicação via oral. Ou então, a gente só vai indicar o Botox quando o via oral não funcionou? Não necessariamente, porque ele foi comprovado já que é uma boa opção terapêutica. Então a gente sempre, vamos dizer assim, vai começar um tratamento, oferece, né, expõe ao paciente todas as opções disponíveis e aí discute com o perfil de cada um, né? Eu tava até vendo sobre isso, que na verdade ele costuma ser bastante indicado para pacientes que sofrem com muito efeito colateral medicamentoso, né? Quais são os efeitos? Até perguntaram aqui, ó. Teve uma pergunta se pode haver alguma complicação no local da aplicação e se tem algum efeito colateral a aplicação do Botox. Não, assim, de efeito principal, assim, pela aplicação, o que a gente pode ter? Como faz nesse músculo aqui, que ele fica muito perto, assim, da pálpebra, um risco que tem é de fazer uma queda da pálpebra, porque ele paralisa o músculo, né? Então, vamos dizer assim, se a gente injetar aqui e ele descer, que vá, assim, que pegue o músculo levantador da pálpebra, às vezes ele pode fazer um pouquinho de fraqueza na abertura da pálpebra. Então, é uma complicação que pode acontecer. Por isso que tem alguns cuidados depois da aplicação, que a gente sempre fala, assim, para, né, não esfregar muito, né, evitar esforço, atividade física exaustiva nas primeiras 48 horas, tudo para a gente tentar evitar essas, né, possíveis, para que a toxina fique exatamente no músculo que a gente aplicou e que ela não se desloque para outros, então. Então, seria essa queda da pálpebra. E a gente aplica, então, nessa região cervical. E também, então, que pode dar um pouquinho de fraqueza na região cervical. Tem alguns relatos também, né, em estudo, que, às vezes, por estar na região cervical, perto aqui da deglutição, né, que às vezes pode dar um pouquinho de dificuldade para deglutir. Na verdade, isso tudo a gente alerta que pode acontecer. Vamos dizer assim, também, né? É raro, assim, é infrequente. Vamos dizer assim, pelo menos o meu, assim, na minha prática clínica, eu nunca tive complicação nenhuma com nenhum paciente. Então é bem difícil de acontecer, é raro mas a gente sempre alerta porque é uma coisa que pode acontecer, né? A Vi também perguntou aqui, a Vi Borice, ela falou que diminuiu os dias, né, de dor depois da aplicação, mas nunca cessou. E ela tá perguntando se tem um tempo para usar. Tem um limite? Assim, você falou, nossa, a gente já tá usando por 3 anos, por exemplo, agora não dá mais para usar? Ou o limite vai ser o organismo da própria pessoa? Não tem um protocolo assim que diga, não pode mais a partir de tanto tempo de aplicação ou depois de tantas aplicações? Não tem assim um limite, sabe? A gente vai ser a resposta do organismo mesmo.
Tá. Teve uma outra pergunta aqui, doutora, da Ana. Ela perguntou assim: essa é uma pergunta muito interessante. Qual é o profissional capacitado para aplicar esse Botox? Então, tem que ter a formação, né? Então, é um médico neurologista e que tenha esse treinamento para fazer a aplicação da toxina, Tá. né? Então, em uma clínica de estética, por exemplo, não resolve. Você não pode chegar lá e falar assim: então eu quero fazer a aplicação do Botox para enxaqueca. Se ela falar que faz, também pé atrás, Não, tá certo. Tem sim, que ser formado em medicina, tem que ser com neurologista. residência médica em neurologia, e nem todo neurologista faz. Então, além da neurologia, a gente tem um treinamento especial para fazer a infusão de toxina botulínica, tanto para enxaqueca quanto para todas as outras terapias que a gente faz aplica a toxina também. Então, tem essa especialização a mais, além dos 3 anos da neurologia, sabe? Então, vamos recapitular, gente. Não é qualquer um. Não adianta você ir numa clínica de estética que está prometendo, assim, aplicação de Botox. Mas lá tá mais barato. A gente vai até entrar nessa questão de preço só para a gente ter uma ideia também. Mas eu vi uma promoção lá de aplicação de Botox. Vou falar para ela aplicar nesses pontos que a doutora mostrou na live. Não é assim que funciona. Precisa ser um médico, ou seja, formou, estudou lá 50 mil anos para formar na medicina. Ainda fez a residência em neurologia e depois ainda fez esse curso específico para aplicação de Botox. Tudo bem, gente? Não vamos cair nessa de, então vou lá naquele centro de estética fazer a aplicação de Botox e vai melhorar a minha crise de enxaqueca crônica, tá bom? Uhum. Doutora, teve mais uma pergunta aqui da Maiara. Ela falou assim: gestante, em algum momento pode, após o 4º mês, por exemplo? A gente não faz. A gente sabe que quanto mais tarde, né? Quanto mais tardio na Avançada a gestação, gravidez? a chance é menor, né? Então, vamos dizer assim, no último trimestre de gestação, a chance de ter algum problema para o bebê é cada vez menor. Mas a gente não faz porque não tem um respaldo, né? A gente não tem qualquer possível complicação que dê, a gente não tem proteção, assim, para dizer que não foi vacina. Só para vocês entenderem, gente, quando a gente fala de respaldo, normalmente o que acontece? Antes da gente falar que algo funciona ou não funciona, na área da saúde, a gente faz estudos científicos, né? E existem diversos tipos de estudos científicos, né? E esses estudos precisam ser validados, tem uma comunidade que vai analisar esse estudo, se foi feito tudo certinho, vai analisar o método. Acontece que mesmo para medicamentos, é muito complicado a gente pegar uma gestante e falar: olha, a gente vai testar em você. Tá, mas quais são os efeitos colaterais? Não sei, a gente vai descobrir em você se faz mal pro seu bebê ou não. A gente não tem como fazer isso, né? Então tem muita coisa. Por isso que a gestação é um período em que realmente, mesmo para a questão da enxaqueca, é um período pode ser muito complicado. De uma forma geral, a partir do 2º trimestre, as crises de enxaqueca costumam sumir, justamente por conta das oscilações hormonais que deixam de acontecer nessa fase. As mulheres normalmente têm um período maravilhoso gestacional, então normalmente, via de regra, né, tem uma melhora significativa das crises de enxaqueca. Mas é por isso que diversos tratamentos e diversos remédios a gente fala para gestante não é indicado. Não é porque é comprovado que faz mal, mas é porque não é comprovado que não faz mal, né? Exatamente. Uhum. Tem uma outra pergunta que é um pouco complicada de responder, eu acho, da Taninha. Por que não faz efeito para algumas pessoas? Porque justamente a pessoa pode ter essa tolerância, assim, né, o organismo ele não responde, às vezes pode já de cara mesmo ter essa questão da formação dos anticorpos. Algumas vezes pode ter algum outro mecanismo que vai propagar, que desencadeia a enxaqueca, né? Além, vamos dizer assim, dessa transmissão ali com a liberação dos neurotransmissores. Então, às vezes, pelo próprio mecanismo da dor, a gente acaba tendo que alguns pacientes não respondem. Ou porque eles não, né, o organismo ele já não responde à toxina. A próxima pergunta é da Karina. Essa aqui acho que é para mim. Como a fisioterapia pode ajudar na enxaqueca crônica? Bom, a fisioterapia em si, puramente, ela pode auxiliar diminuindo a tensão das musculaturas, né? Quando a gente fala de enxaqueca, às vezes a gente fala assim, você fala é tensional, aí você já imagina a tensão. Mas a enxaqueca tem um componente muito importante que também é o excesso de tensão muscular, que é causada pelo estresse.
O estresse é um dos Sim. principais gatilhos para as crises de enxaqueca, né? De uma forma geral, quase todas as pessoas que sofrem com enxaqueca têm o estresse como um gatilho, tá? Então, a gente atua nessa questão da musculatura, na parte muscular, então na tensão cervical, na tensão dos músculos da cabeça, embora a gente esqueça, tem muito músculo na região da cabeça, que acumula muita tensão no nosso dia a dia. Então, a gente consegue atuar nessa região também. A parte dos ombros, né, do trapézio, a parte das costas. E a gente pode atuar tanto com terapia manual quanto eletroestimulação. Então, são diversas técnicas que a gente pode utilizar. No caso aqui do empoderamento, embora eu seja fisioterapeuta, né, eu tenha me formado pela Unifesp, fiz especialização na USP, eu atuo não só nessa parte musculoesquelética, eu atuo também na parte de mudanças de hábito. Né? Então, ajuda as pessoas a encontrar um equilíbrio, né, nessas alterações que a própria doutora já citou aqui. As alterações de sono, as alterações na alimentação, as alterações na atividade física, no controle do estresse e das emoções. Então, principalmente nesses 5 fatores, é nesse meio que aqui no empoderamento eu costumo falar. Então, a gente sempre vai abranger um pouco de todo dessas 5 vertentes, né? Sempre levando em consideração a questão da medicação também. Então, eu sempre falo para as meninas aqui, doutora, a gente tem um problema muito grande, a doutora deve saber muito bem sobre isso, sobre o uso excessivo de analgésicos, né? Então, a gente sempre fala sobre o uso consciente de medicamentos aqui. E é por isso que eu tento sempre trazer opções. Na live passada, que teve a convidada, que foi a doutora Tânia, foi sobre canabidiol, por exemplo, né? Então, eu tento trazer sugestões que não sejam, que não tenham efeitos colaterais tão intensos, né? Que não façam não tenham uma repercussão no organismo tão negativa quanto pode ter esse uso excessivo de analgésicos ou o uso contínuo de anti-inflamatórios, né? Para a gente tentar fazer algo mais leve. Respondendo a pergunta. Perguntaram aqui também, vamos ver a resposta, se tem mais alguém aqui que já tentou Botox. Tem gente que colocou que fez, mas as dores pioraram muito. Acontece da dor piorar depois de fazer a aplicação? Não. É muito difícil acontecer, né? Eu li um único relato de uma paciente, mas foi o único relato que eu achei de uma paciente que fez a aplicação do Botox. Ela ficou nos primeiros 2 dias com uma dor de cabeça intensa. Depois do 3º dia, a dor sumiu e ela não precisou fazer mais aplicação de Botox. Isso aí, nos primeiros dias, principalmente nesses primeiros 2 dias, pode acontecer. De você ter dor, né? Independente não é porque foi na cabeça que vai ter dor de cabeça. Pelo efeito da toxina mesmo. Às vezes até quando a gente faz para o paciente com AVC, então tem esse relato que nessas primeiras 48 horas pode dar esse desconforto de ter cefaleia. Mas depois não, né? Então depois melhora, né? E aí o objetivo, né, é que tenha uma melhora da dor. Né? Pelo que eu entendi, a pergunta dela foi como se ela tivesse piorado da dor depois, né? Isso. Pior por meses, anos, né? Isso aí não é comum e, de fato, não deve realmente estar associado com a toxina. O que a gente só quer é ser primeiro nessas 48 horas e que nem chega a ser uma dor forte. Às vezes é só aquele desconforto, tipo, parece que eu tô com a minha cabeça meio pesada, assim. E nem todos os pacientes, também é uma porcentagem pequena. Mas é só nesse comecinho mesmo. Primeira 48 horas, depois daí não tem mais esse problema. Doutora, teve uma outra pergunta que é interessante. A gente estava conversando aqui que durante a gestação a gente não recomenda, né, a aplicação do Botox. Mas aí teve uma paciente que perguntou assim, ó. Então a aplicação do Botox para enxaqueca deve ser aplicada antes de engravidar? O que a doutora acha? Seria uma estratégia? Seria. E até fazer assim foi uma estratégia que eu utilizei. Porque eu tenho enxaqueca. E eu tava na primeira gestação, enfim, não fiz. E aí durante a gestação, tive um pouco de crise, assim, depois melhorou, né? E aí na segunda, eu já tava programando para ter segunda gestação, então eu fui antes e fiz a aplicação. Fiz a aplicação da toxina e aí eu fiquei bem a gestação inteira. E foi super bem. Então, realmente é uma estratégia, assim. Principalmente para quem tem bastante crise. Ou quem toma medicação profilática, né? Que tem que tomar, que às vezes a gente usa, que é de classe de antidepressivo. Ou que outros, né? Como o topiramato, que é da classe de anticonvulsivante. São todos medicamentos que também devem ser retirados. Durante a gestação, durante a gravidez. Então, às vezes é um grande problema. Porque é uma pessoa que tem muita crise... Mas que às vezes está bem controlado com o topiramato ou com o antidepressivo tricíclico, né?
amitriptilina, nortriptilina, enfim. Mas a gente tem que retirar. Então, se a pessoa está desejando engravidar, vamos retirar já. E aí, né? Aí às vezes as crises pioram muito, principalmente até regular essa questão hormonal. E o que a gente vai fazer? Então eu converso assim, eu proponho isso também para as pacientes, você está tentando, né? Tá planejando engravidar, então vamos programar a tua aplicação antes de engravidar, né? Uhum. E aí, para ficar bem a gestação inteira. É uma boa estratégia, né? E na verdade é uma estratégia que não é muito divulgada, mas eu recebo muitas perguntas de mulheres que estão querendo engravidar ou que estão grávidas e passando por perrengues com a enxaqueca. E na verdade é realmente uma estratégia que faz muito sentido ser utilizada, né? Sim. A Lígia perguntou assim: eu fiz 3 aplicações e tive 5. Comentou, na verdade. Eu fiz 3 aplicações e tive 50% de melhora, mas continuo tendo crises. Lígia, é aquilo que a gente está conversando aqui, né? Ele não vai ser um remédio milagroso, né? O 50% é um resultado excelente. Como que a gente controla esses outros 50%? Controlando os fatores desencadeadores, controlando o que está em desequilíbrio no teu corpo, que está proporcionando que essas crises tenham uma intensidade ainda considerável, né? Não adianta a gente achar que ele vai ser o salvador de tudo. Aí teve a Márcia perguntando assim: mas o Botox, se for para estética, pode ser aplicado por um biomédico? Para estética? Daí vai entrar numa questão né, enfim, de ética e quem é que pode aplicar, quem é que não pode aplicar. Então aí já é mais complicado. Mas sim, né? Para a questão de estética, daí tem outros profissionais que aplicam também. Mas na questão, é isso que a gente está falando. Mas para enxaqueca, tem que ser um neurologista, tá, gente? Que tenha feito curso, né? Que saiba exatamente o protocolo, porque não é assim, tá doendo aqui, então eu vou aplicar só aqui. Não, né? A doutora já explicou para quem tá chegando agora, perdeu o comecinho da live, depois vocês voltam para assistir, que ela até mostrou quais são os pontos onde são aplicados. Então, existe um protocolo padrão, né? Porque foi estudado, foi comprovado que funciona. Então, tem que se seguir este protocolo na hora da aplicação, exceto alguns pontos a mais que podem ser adicionados de acordo com a dor do paciente. Mas, via de regra, não é só sair aplicando Botox em qualquer lugar que vai resolver. Sim, Outra dúvida que acho que só para dar um parênteses, assim, que quando a gente falou até por que algumas pessoas não faz efeito, né? Que teve uma pergunta. Então, né, por questões intrínsecas do organismo. Uma também das questões que foi a primeira coisa que eu falei ali é a indicação. Então, se essa pessoa realmente tem enxaqueca, né? Porque às vezes ela não tem, às vezes a dor dela não é de enxaqueca ou não é enxaqueca crônica e fez a aplicação. Daí realmente não vai fazer efeito, né? Se for cefaleia tensional, não vai fazer efeito. Então, a gente tem que rever o diagnóstico, né? E outra questão é rever os pontos de aplicação, né? Porque às vezes pode realmente... Eu mostrei aqui todos os pontos e tem que ser aplicado nesses... O estudo foi feito com essas aplicações específicas nesses locais. Então, se ele não for aplicado corretamente, no músculo correto, o medicamento ele tem que ter... ele tem que ser guardado numa temperatura específica, né? Daí ele vem no frasquinho, assim, ele vem em pó, a gente dilui na hora. A diluição tem que ser feita na hora, ele não pode ser reaproveitado, nem guardado para usar depois. Tem que ser mantido nessa temperatura. Tem que ser feita a diluição certa e aplicado no músculo exato, com a inclinação da agulha determinada, específica. Quer dizer, são todos pontos que tem que se levar em consideração para o sucesso terapêutico, né? Para ter uma boa resposta. Então, às vezes, se de repente, essa toxina ficou ali em cima da mesa e esquentou, vai perder o efeito. Essa toxina, às vezes, foi usada em outra pessoa e ficou guardada. Pronta lá. Aproveita para o outro, né, depois. Pode ser que não faça tanto efeito. Então, tem várias coisas que a gente tem que levar realmente em consideração para saber por que faz efeito ou não faz, né? A dúvida que não quer calar, que eu quase esqueci, mas tem duas que acho que são meio juntas até. Se precisa de um encaminhamento, a verdade acho que não, né? Como a doutora já até explicou, que é o próprio neurologista que faz. E qual que é o valor dessas aplicações de Botox? Então, varia, assim, aqui a quantidade que a gente usa, o protocolo, né, específico que a gente usa, a gente tem que usar 155 unidades, que é um frasco e meio.
é de 155 a 195. Então, quando a gente faz, às vezes faz em outros pontos, que também a pessoa tem dor, às vezes tem um Nossa, bruxismo associado, né? A gente aplica em masseter também, para aliviar também. Então, a gente pode usar até 195. Isso são 2 frascos de toxina, né? Tem um frasco de 200, ou enfim, o frasco de 100 são praticamente 2 frascos, né? Até 200 unidades a gente usa. Então, é bastante quantidade. E aí o valor vai, né, vai variar, então vai em torno de, pelo menos a toxina, né? Em torno de 1.300, depende, né? E por aí, aplicação seria mais ou menos isso, um por valor por aplicação, em aplicação. 1.500, 1.600, aí vai depender tudo do estado, né? Porque tem a questão do imposto sobre medicamentos de cada estado, Uhum. tem a questão do serviço, enfim. Mas é ali em torno de 1.500 até 1.800, né? É um Por ticket alto, aplicação. né? Oi? É um É um valor ticket alto, mas tem vários convênios que hoje em dia cobrem a aplicação do Botox, né? Então, ele não tá no rol da ANS. Não tá? Não tá. Até quando começou, quando as aplicações começaram, alguns convênios estavam, De eles Botox. liberavam. Aham. Alguns convênios eles liberavam. Porque ainda estava nessa, se ia entrar no rol ou se não ia entrar. E aí a ANS realmente ela, né, colocou, Não. né, como protocolo que não incluiu no rol. E aí até esses convênios que antes faziam pelo Não. convênio, quando a ANS ela determinou então que não faria mais pelo rol, eles deixaram de autorizar, sabe? Então agora sim, eu vou te dizer, realmente eu desconheço algum convênio que esteja liberando. Eu talvez, Uhum. né, até posso estar equivocada, porque às vezes tem um convênio ou outro que até é de algum estado, enfim, Uhum. a gente aqui não tem tanta, né, tanta familiaridade que pode liberar. Mas assim, esses mais, né, os mais tradicionais, não liberam, não. Teve mais uma pergunta que é bem interessante também, da Karina. Quem usa muita medicação pode diminuir o efeito do Botox? Pode também. Então é bem lembrado, assim, acho que é bem relevante essa dúvida, essa pergunta da Karina. Pode, porque o que acontece? Quem usa muita medicação, que usa muito analgésico, acaba transformando essa enxaqueca crônica numa cefaleia crônica diária por abuso de analgésico. E aí Uhum. esse paciente não responde à toxina, sabe? A cefaleia Então, crônica diária não responde à toxina. não responde. A gente tem que fazer esse desmame do analgésico, né, para ter um efeito melhor. Então, a gente sempre fala nessa questão do abuso do analgésico, e por isso que a toxina, né, ela entra, assim, às vezes, como um adjuvante realmente, para a gente diminuir a quantidade de crises, diminuir a ingesta de analgésico e diminuir o risco da pessoa vir a desenvolver a cefaleia pelo abuso do analgésico, né? Uhum. Essa pode ser uma estratégia até, na verdade, É, né? para Ele aquela até. pessoa que às vezes está, né, tá indo, tá abusando do uso do Uhum. analgésico e está evoluindo para uma cefaleia É crônica diária. crônica. Eu tinha até deixado anotado que essa era uma pergunta que eu ia fazer. Porque, parando pra pensar, logicamente, seria uma boa estratégia, né? Ó, a Andrea tá comentando aqui que o convênio dela cobre. Andrea, dá um spoiler aí. Conta pra gente qual que é o seu convênio, Pois só é, pra qual é o gente seu convênio? só Conta pra gente pra ficar ciente nós. já. E falou que tem casos que o SUS cobre. Isso eu sabia também, que alguns casos o SUS pode até cobrir. Porém, existe uma burocracia bem grande, né, para você conseguir fazer a aplicação via SUS, mas o SUS também estava fazendo. Tem gente comentando aqui, a Renata, vou fazer as mudanças de hábito mesmo. É uma opção, principalmente se você tem esse probleminha com agulhas, né, também. Teve gente. Aqui, ó. Me perguntaram se dentre o Botox e a injeção Pazurta, qual seria o ideal? Aí a doutora vai me ajudando, porque são duas coisas totalmente Então, diferentes, né? ah, O Pazurta, ele veio dessa linha de anticorpos monoclonais, né? Essa isso, linha nova, bem específica, né? A primeira linha realmente voltada profilática, né? Voltada para o tratamento preventivo de enxaqueca, né? Então, ele vai é, agir direto lá no CGRP, né? Aquela molécula que tem relação lá com o surgimento, o início das crises de enxaqueca, né? Diferente do Botox, né? Que vai bloquear. É isso, não é? isso, o objetivo é diferente. Então, tanto que a gente pode fazer os dois. Dá para Dá pra... associar, dá para fazer os dois. Dá para usar a toxina e mesmo assim fazer o anticorpo monoclonal.
Ali, ó, ela contou, a Vi também comentou que o convênio dela também cobriu na época, né? É, Cobriu o o Bradesco cobriu, Bradesco. mas deixou de cobrir. É, o Bradesco foi um desses que eu citei, que na época fazia e depois deixaram de fazer. É, acho que aqui tem também que ela disse que a FAB, que o dela cobre, que a clínica entrou com o liminar. Também, né? Através de liminar, às vezes consegue também, Consegue. né? É. É, O problema é toda essa burocracia, né? Até você conseguir, né? é, Gente, nossa live tá acabando nos últimos minutinhos. Eu queria agradecer muito os esclarecimentos que a doutora, a disponibilidade de ter vindo aqui com a gente nesse momento. Apesar de toda a bagunça, a confusão, a gente conseguiu estar aqui hoje. Agradeço muito a sua disposição de ter vindo fazer essa troca com a gente. É muito importante ter alguém que tá lá no dia a dia, fazendo essas aplicações para dar mais segurança, porque os pacientes têm muitas dúvidas a respeito disso. Eu acho que a gente conseguiu tirar a grande maioria das dúvidas. Se tiver mais dúvidas que vocês não mandaram aqui, vocês mandam depois no Ferme Explica. Eu vou atrás da doutora lá tirar essas dúvidas com ela, tá? Então, eu queria agradecer muito a sua presença, agradecer a presença de todo mundo que acompanhou a gente aqui no Facebook, no Instagram. E a gente... obrigada. Obrigada. Eu queria agradecer mais uma vez pelo convite e também pela tua, né, ali pelo teu trabalho, tá sempre esclarecendo tanta coisa importante. Obrigada mesmo. Foi muito bom. Obrigada. Foi muito bom. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.